Ao longo da margem do mar da Galileia, onde as águas calmas refletiam a luz da manhã e os dias de pesca começavam, Jesus iniciou um caminho que mudaria para sempre o mundo. Ele não procurou governantes ou estudiosos, mas chamou trabalhadores humildes, homens cujas mãos mostravam o desgaste do trabalho diário. Os primeiros a segui-lo foram 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Esses homens comuns, cada um com suas forças e lutas, deixaram suas antigas vidas para caminhar com Jesus. Eles não poderiam imaginar o quanto seus caminhos mudariam, nem que se tornariam figuras centrais de uma fé que alcançaria bilhões. A jornada deles, das redes de pesca à liderança espiritual, foi de transformação pelo amor de Jesus em pessoas que conduziriam outros à fé. Perto desse mesmo mar, no ar salgado com o cheiro da pesca do dia, vivia um homem chamado Simão. Da cidade de Betsaida e filho de Jonas, era um pescador comum, lutando contra as águas todos os dias para sustentar a família. Ele trabalhava de perto com seu irmão André, lançando redes nas ondas conhecidas sob o sol. Foi André quem apresentou Simão a Jesus. Segundo o Evangelho de João, André foi até o irmão cheio de alegria, dizendo que haviam encontrado o prometido. Então, levou Simão para conhecer Jesus. Quando Jesus viu Simão, olhou além da aparência e lhe deu um novo nome, Cefas, traduzido como Pedro, que significa rocha. Aquele momento foi o início de uma mudança que ninguém podia prever. Poucos dias depois, enquanto Pedro e André pescavam novamente, Jesus passou por ali. No Evangelho de Mateus, lemos que Jesus parou, olhou para eles e os convidou a segui-lo, dizendo que os ensinaria a reunir pessoas em vez de peixes. A mensagem foi curta, mas profundamente marcante. Sem demora, eles deixaram tudo para trás e o seguiram. Essa decisão, tomada em um instante, mostrou que algo poderoso havia despertado dentro deles. Pedro logo se tornou um dos seguidores mais próximos de Jesus, junto com Tiago e João. Seu espírito ousado e suas opiniões fortes muitas vezes o faziam se destacar. Em um momento importante, descrito em Mateus, Jesus perguntou aos discípulos quem eles acreditavam que ele era. Pedro foi quem respondeu. Falando com firmeza, disse que Jesus era o escolhido, o Filho de Deus. Jesus respondeu com alegria, dizendo que Pedro era abençoado porque aquela verdade vinha de Deus e não de ensinamento humano. Mais tarde, durante uma tempestade violenta, como conta o Evangelho de Mateus, os discípulos lutavam no mar quando Jesus veio até eles andando sobre a água. Os outros ficaram assustados, mas Pedro, com uma mistura de fé e coragem, chamou e pediu para também ir até ele. Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Pedro saiu do barco e por um momento andou sobre a água em direção a ele. Por um breve e maravilhoso instante, Pedro caminhou onde nenhum homem podia, sobre as águas, mas logo notou o vento forte e o medo tomou conta dele. Começando a afundar, gritou por ajuda. Jesus imediatamente o segurou e disse: por que você perdeu a confiança, mesmo com tão pouca fé? Esse episódio mostra tanto a coragem extraordinária de Pedro, quanto sua vulnerabilidade humana diante da dúvida. Pedro teve a rara oportunidade de presenciar acontecimentos que poucos veriam. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, lemos que junto com Tiago e João, ele foi levado por Jesus a uma montanha. Lá, Jesus se transformou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. 2 antigos profetas, Moisés e Elias, apareceram e falaram com ele. Sem saber como reagir, Pedro ofereceu construir 3 abrigos para eles. Então, uma nuvem luminosa os envolveu e ouviram uma voz do alto dizendo: este é meu filho amado, escutem-no. Tomados pelo medo, os discípulos caíram ao chão. Jesus se aproximou, tocou-os com suavidade e disse para não terem medo. Quando olharam novamente, só ele permanecia.
Em outro momento, relatado em Marcos capítulo 5, Pedro, Tiago e João foram escolhidos para acompanhar Jesus até a casa de Jairo, um líder da sinagoga cuja filha havia morrido. Enquanto todos choravam, Jesus disse que a menina não estava morta, mas apenas dormindo. Riram dele em descrença. Jesus pediu que todos saíssem, ficando apenas os pais e seus 3 discípulos mais próximos. Ele tomou a mão da menina e disse: "Menina, eu lhe digo, levante-se." Imediatamente, a garota de 12 anos se levantou e começou a andar. Pedro viu esse milagre diante de seus olhos. Na noite da traição de Jesus, Mateus conta no capítulo 26 que Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Getsêmani. Profundamente angustiado, disse a eles: "Minha alma está cheia de tristeza. Fiquem aqui e vigiem comigo." Depois caminhou um pouco mais para orar sozinho. Quando voltou, eles estavam dormindo. Ele perguntou a Pedro: "Você não conseguiu vigiar comigo nem por 1 hora?" No momento em que Jesus mais precisava de companhia, até seus amigos mais próximos não conseguiram permanecer acordados. Pedro muitas vezes oscilava entre coragem e fraqueza. Embora capaz de grande fé, suas ações às vezes eram impulsivas. No Evangelho de João, capítulo 18, quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus o deteve, dizendo: "Todos os que usam a espada morrerão pela espada." Em seguida, tocou o servo e curou o ferimento. Poucas horas depois, Pedro cometeria seu erro mais doloroso. Em Mateus capítulo 26, lemos que após Jesus ser levado, Pedro o seguiu de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Enquanto se aquecia junto ao fogo, uma serva o reconheceu e disse que ele havia estado com Jesus. Pedro negou, insistindo diante de todos que ela estava enganada. "Não sei do que você está falando." Pouco depois, outro servo o reconheceu e disse ao grupo: "Esse homem estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou novamente, jurando que não era verdade. "Eu nem sei de quem vocês estão falando." Cerca de 1 hora depois, algumas pessoas próximas disseram: "Você com certeza é um deles. Sua voz o denuncia." Pedro então praguejou e insistiu: "Eu não conheço esse homem." Nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus havia lhe dito. Antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. A dor que sentiu foi esmagadora. Mais tarde, em João capítulo 21, após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos no mar da Galileia. Enquanto compartilhavam uma refeição na praia, Jesus se voltou para Pedro e perguntou 3 vezes: "Simão, filho de João, você me ama?" A cada pergunta, Pedro teve a chance de se redimir de suas negações. Mesmo entristecido, respondeu: "Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo." A cada resposta, Jesus lhe deu uma missão: "Apacente meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, alimente minhas ovelhas." Jesus não apenas perdoou Pedro, confiou a ele a liderança, mostrando que erros não anulam nosso valor diante de Deus. Depois que Jesus voltou ao céu, Pedro se tornou o guia dos primeiros crentes. Em Atos capítulo 2, lemos que quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, Pedro se levantou diante da multidão com coragem. Ele falou com poder, dizendo: "Deus ressuscitou Jesus dos mortos e nós vimos isso acontecer." E concluiu: "Que todo Israel tenha certeza, este mesmo Jesus que vocês crucificaram é Senhor e Salvador." O povo ficou profundamente tocado e perguntou o que deveria fazer. Pedro respondeu: "Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus." Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e se juntaram a eles. O mesmo homem que antes havia temido uma serva, agora estava cheio de força e propósito. Em Atos capítulo 3, vemos que Pedro e João iam ao templo quando encontraram um homem que nunca havia andado.
O homem pedia moedas, mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Ele estendeu a mão, ajudou o homem a se levantar, e de imediato seus pés e pernas se firmaram. Ele se levantou e começou a andar. Esse ato mostrou o poder da fé agindo por meio de Pedro. Embora sua missão começasse voltada ao povo judeu, Deus tinha mais preparado. Em Atos, capítulo 10, enquanto Pedro estava em Jope, teve uma visão estranha. Um grande lençol descia do céu, cheio de animais, considerados proibidos para comer. Uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu que nunca havia comido nada impuro ou proibido. A voz replicou: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Logo depois, alguns homens enviados por Cornélio, um oficial romano, chegaram para convidar Pedro a visitá-lo. Foi então que Pedro entendeu que a visão não falava de comida. Era sobre pessoas. Quando chegou a Cesareia, na casa de Cornélio, Pedro disse: Agora entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Em seguida, compartilhou a mensagem de Jesus com a multidão não judaica que estava ali. Enquanto falava, o Espírito Santo desceu sobre eles, e Pedro ordenou que fossem batizados. Isso marcou um ponto de virada, abrindo caminho para que a mensagem de Jesus alcançasse pessoas de todas as nações. A tradição diz que Pedro serviu como o primeiro bispo em Antioquia e depois em Roma. Após muitos anos pregando com coragem, foi preso sob o imperador Nero. A lenda conta que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, acreditando que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Sua influência permanece não apenas por sua vida, mas também pelas cartas que escreveu. As cartas de 1 e 2 Pedro revelam a profunda sabedoria de alguém transformado pela misericórdia de Deus. O mesmo homem que um dia negou conhecer Jesus, depois escreveu para encorajar os crentes que enfrentavam dificuldades. Aquele simples pescador da Galileia havia se tornado, de fato, uma rocha da fé, exatamente como seu nome havia anunciado. Nas águas familiares da Galileia, onde trabalhava seu irmão, André também passava os dias lançando redes. Nascido em Betsaida, ele compartilhava não apenas o trabalho com Pedro, mas também a fé profunda que moldaria seus destinos. Diferente de Pedro, André primeiro seguiu João Batista. No Evangelho de João, capítulo 1, vemos que ele buscava a verdade. Ele estava entre os que ouviam o profeta no deserto, chamando o povo a se preparar para a vinda do Senhor. Um dia, enquanto André estava com João perto do rio Jordão, Jesus passou. João olhou para ele e disse: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essas palavras chamaram a atenção de André. Junto com outro discípulo, ele seguiu Jesus. Quando Jesus percebeu, perguntou o que eles procuravam. Eles responderam: Mestre, onde o Senhor está ficando? Jesus respondeu com carinho: Venham e vejam. Era por volta das 4 da tarde quando foram com ele e passaram o resto do dia ao seu lado. Esse encontro mudaria para sempre o caminho de André. Sua alegria não pôde ser contida. No capítulo 1 de João, lemos que a primeira coisa que fez depois de conhecer Jesus foi procurar seu irmão. Cheio de entusiasmo, encontrou Simão e disse: Encontramos o Messias, e o levou diretamente até Jesus. André foi o elo que aproximou Pedro de Jesus. Poucos dias depois, como relatado em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 20, os dois irmãos estavam pescando, lançando as redes no lago, quando Jesus passou pela margem da Galileia. Ele parou, olhou para eles e disse: Venham comigo, e eu ensinarei vocês a pescar gente em vez de peixes. Eles não hesitaram. André e Pedro largaram tudo e o seguiram. Para André, não era algo totalmente novo. Era a confirmação de um chamado que já sentia no coração, mesmo sem estar no círculo mais próximo de Jesus como Pedro. Ainda assim, André teve encontros poderosos e pessoais com Jesus.
No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 8 e 9, durante a conhecida história da multiplicação, muitos estavam famintos e os discípulos não sabiam o que fazer. Foi André quem notou um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele disse a Jesus: "Aqui está um menino com 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas isso não é nada para tanta gente, não é?" Jesus, tocado pela sinceridade de André, tomou os alimentos, deu graças e distribuiu. Todos comeram até ficarem satisfeitos. André viu de perto algo comum, quando entregue a Jesus, tornar-se mais do que todos esperavam. Outro momento importante está em João capítulo 12, versículos 20 a 22. Alguns gregos que tinham ido a Jerusalém para a Páscoa procuraram Filipe e disseram: "Queremos ver Jesus." Filipe foi até André e juntos levaram o pedido a Jesus. Esse detalhe mostra algo importante sobre André. As pessoas o viam como alguém acessível, alguém que poderia ajudá-las a se aproximar de Jesus. Em Marcos capítulo 13, versículos 3 e 4, André também aparece. Estava com Pedro, Tiago e João quando perguntaram em particular a Jesus sobre o futuro. Ele perguntou: "Quando tudo isso vai acontecer? Que sinais mostrarão que sua volta e o fim dos tempos estão próximos?" Esse momento mostra que André prestava atenção cuidadosa às palavras de Jesus sobre o que viria. Ao longo de sua caminhada, André manteve um padrão constante, sempre conduzia outros a Jesus. Apresentou Pedro, indicou o menino com o alimento e ajudou a levar os gregos até Cristo. Enquanto alguns discípulos ficaram lembrados por grandes declarações ou feitos marcantes, André ficou lembrado por sua influência discreta, ligando as pessoas a Jesus. Depois que Jesus voltou ao céu, André permaneceu firme na missão. Em Atos capítulo 1, versículo 13, Lucas escreve que André estava entre os que se reuniam no cenáculo em Jerusalém, onde os discípulos oravam juntos. Esse tempo de preparação levou ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e encheu todos de poder para a missão. André fez parte da rápida expansão da igreja em Jerusalém. Ele pertencia ao grupo descrito como os homens que estão virando o mundo de cabeça para baixo, e de quem se dizia: "Eles chegaram aqui também." O pescador da Galileia tinha se tornado um verdadeiro pescador de almas, exatamente como Jesus lhe havia dito. Embora a Bíblia não dê todos os detalhes sobre os anos seguintes, antigos relatos dizem que André levou a mensagem de Jesus a lugares distantes. Acredita-se que pregou em regiões como a Grécia, partes da atual Turquia, Trácia e até a Sítia, que hoje seria a Ucrânia e o sul da Rússia. Durante essas missões, André fundou novas comunidades e levou muitos à fé. Uma tradição forte afirma que foi ele quem fundou a comunidade cristã em Bizâncio, cidade que mais tarde se tornaria Constantinopla, hoje Istambul. Por esse motivo, André é especialmente honrado na Igreja Ortodoxa Oriental, sobretudo na Europa do Leste. A parte final da vida de André mostrou a mesma devoção que marcou o início de sua jornada. Escritos antigos contam que ele foi morto por sua fé na cidade de Patras, na Grécia atual. Foi executado amarrado a uma cruz em forma de X, que depois ficou conhecida como Cruz de Santo André. Assim como Pedro, André acreditava que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Por isso, pediu uma cruz diferente. Mesmo preso e sofrendo, não parou de pregar. Por 2 dias, encorajou os crentes que vinham vê-lo, pedindo que permanecessem fiéis a Jesus. Seus últimos momentos falaram tão alto quanto toda a sua vida, sempre apontando para Cristo. A influência de André não desapareceu. Com o tempo, ele se tornou padroeiro de vários países, incluindo Escócia, Grécia, Ucrânia, Rússia e Romênia. Muitas igrejas cristãs lembram sua memória todo dia 30 de novembro. Sua história continua ensinando lições poderosas sobre permanecer humilde e focado em compartilhar a fé. André nunca tentou atrair atenção para si.
Em vez disso, conduzia as pessoas a Jesus e depois se afastava. Sua força silenciosa ainda inspira os que trabalham nos bastidores, guiando outros a Cristo sem buscar aplausos. Longe das cidades e palácios, sob a luz quente do Mediterrâneo, outro pescador vivia em uma vila à beira do mar da Galileia. Seu nome era Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, e ele era o irmão mais velho de João. O negócio da família era próspero o suficiente para empregar outros. Tiago e João passavam os dias trabalhando com o pai, lançando redes e consertando-as quando necessário. No livro de Mateus, capítulo 4, versículos 21 e 22, lemos que depois de Jesus chamar Pedro e André, continuou caminhando pela margem e encontrou Tiago e João com o pai. Jesus os chamou e imediatamente eles deixaram o barco e até mesmo o pai e o seguiram. A decisão de Tiago foi ousada. Deixou para trás um trabalho seguro e um pai que dependia dele apenas para seguir um mestre sem lar. Havia algo poderoso na presença de Jesus para que essa escolha parecesse certa. Com o tempo, o caráter de Tiago ficou mais claro. Em Marcos, capítulo 3, versículo 17, Jesus deu a Tiago e ao irmão um apelido especial, Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Não foi um título ao acaso. Os dois irmãos eram conhecidos por suas personalidades fortes e temperamentos rápidos, que às vezes apareciam em momentos de grande intensidade. Tiago, junto com Pedro e João, foi escolhido para fazer parte do círculo mais íntimo de Jesus. Em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9, está escrito que Jesus levou esses 3 discípulos a um alto monte, onde algo extraordinário aconteceu. Diante deles, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com ele. Tiago esteve presente para testemunhar essa cena poderosa, em que a natureza divina de Jesus ficou evidente. A visão os impressionou de tal forma que caíram ao chão com medo, atônitos diante da glória celestial. Em outra ocasião, descrita em Marcos capítulo 5, versículo 37, Jesus permitiu apenas que Pedro, Tiago e João o acompanhassem até a casa de Jairo, um líder da sinagoga. Lá, Tiago viu um milagre impressionante. Jesus tomou a mão da filha de Jairo e disse: "Menina, eu lhe digo, levante-se." E ela voltou à vida. Tiago presenciou de perto esse ato de poder. Na noite em que Jesus foi traído, Tiago esteve novamente entre os poucos que permaneceram próximos. Em Mateus, capítulo 26, versículos 36 e 37, Jesus levou Pedro, Tiago e João para mais dentro do Getsêmani e pediu que ficassem acordados e orassem com ele em meio à sua profunda angústia. O caráter ousado de Tiago também aparece em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, quando uma aldeia samaritana rejeitou Jesus. Irados, Tiago e João perguntaram: "Senhor, o Senhor quer que façamos descer fogo do céu para destruí-los?" Mas Jesus os repreendeu firmemente, mostrando que sua missão estava enraizada na misericórdia e na graça, não na vingança. O desejo de Tiago por importância surgiu novamente em um momento registrado em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. A mãe deles, Salomé, aproximou-se de Jesus com um pedido: "Prometa-me que meus filhos se sentarão ao seu lado em seu reino, um à direita e o outro à esquerda." Jesus respondeu com uma pergunta profunda: "Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber?" Tiago e João disseram: "Sim, podemos." Jesus disse a eles: "De fato, vocês beberão do meu cálice, mas os lugares de honra pertencem àqueles que foram escolhidos por meu Pai." Essa cena revelou tanto a ambição ousada de Tiago quanto sua devoção sincera, mesmo sem compreender ainda o custo total de seguir Jesus. Com o tempo, caminhando com ele, Tiago começou a mudar.
Sua natureza impetuosa foi sendo moldada por lições de humildade, amor e serviço. As palavras de Jesus em Marcos capítulo 10, versículos 38 e 39, sobre compartilhar o mesmo cálice, mais tarde se cumpririam. Tiago estava sendo preparado para uma vida de entrega. Seu espírito impulsivo se transformou em coragem, voltada para anunciar a boa notícia. À medida que Jesus ensinava que a verdadeira grandeza vem de servir aos outros, Tiago passou a viver esses valores. O mesmo homem que antes queria destruir uma aldeia, agora aprendia a perdoar e amar até os que se opunham a ele. O discípulo que buscava status começou a entender que a verdadeira honra vem através do sacrifício. Essa mudança profunda no caráter de Tiago é uma poderosa prova de como Jesus transforma vidas. Depois que o Espírito Santo veio e a igreja começou a crescer, Tiago assumiu um papel importante de liderança em Jerusalém. Mas seu tempo como apóstolo foi mais curto que o de muitos outros. Em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, Lucas relata que por volta desse período, o rei Herodes começou a perseguir os crentes para lhes causar dano. Tiago, o irmão de João, foi executado por ordem de Herodes. Isso aconteceu por volta do ano 44 d.C. Herodes Agripa I, querendo ganhar apoio do povo judeu, mandou matar Tiago, provavelmente por decapitação. Isso fez de Tiago o primeiro entre os 12 apóstolos a ser morto por sua fé. Sua rápida execução cumpriu a previsão anterior de Jesus, de que Tiago compartilharia de seus sofrimentos. A morte precoce de Tiago serviu como um lembrete duro dos perigos enfrentados pelos primeiros cristãos. Enquanto alguns apóstolos viveram muitos anos viajando e pregando o Evangelho, Tiago entregou sua vida pela fé apenas cerca de uma década após a ressurreição de Jesus. Mais tarde, tradições ligaram Tiago à região da Espanha, sugerindo que ele pregou ali antes de voltar a Jerusalém, onde morreria por suas crenças. Segundo essas tradições, seu corpo teria sido levado milagrosamente para o que hoje é Santiago de Compostela, na Espanha. Hoje, uma imensa catedral se ergue nesse lugar, que se tornou um dos destinos de peregrinação mais famosos do mundo. O Caminho de Santiago. Tiago passou a ser reconhecido como padroeiro tanto dos peregrinos quanto da própria Espanha. Foi até retratado como Santiago Matamoros, montado em um cavalo branco durante as batalhas da Reconquista cristã. É profundamente irônico que o homem que Jesus corrigiu por querer destruir uma aldeia samaritana com fogo tenha sido depois imaginado como um guerreiro santo. Na realidade, Tiago havia aprendido um caminho muito diferente. Seu verdadeiro legado não está em batalhas lendárias, mas em sua firme entrega a Jesus. Ele um dia disse com ousadia: "Podemos beber do seu cálice", e sua vida provou que essas palavras eram sinceras. A trajetória de Tiago mostra como alguém de natureza forte e impulsiva pode ser transformado em um servo fiel de Deus, até o ponto de entregar tudo. Outro seguidor marcante de Jesus foi João, o filho mais novo de Zebedeu e Salomé. Trabalhando com o irmão mais velho e o pai, João aprendeu desde cedo a pescar, enfrentar os desafios do mar e sentir a alegria de uma boa pescaria após horas de esforço. É possível que antes de seguir Jesus, João já tivesse sido discípulo de João Batista. No primeiro capítulo do Evangelho de João, versículos 35 a 40, 2 discípulos do Batista começam a seguir Jesus depois que ele o aponta como o Cordeiro de Deus. Um deles é identificado como André, e muitos acreditam que o outro, sem nome, fosse o próprio João. O chamado oficial de João para seguir Jesus veio pouco depois, ao lado de seu irmão Tiago. Em Mateus capítulo 4, versículos 21 e 22, lemos que Jesus viu os 2 irmãos em um barco com o pai consertando redes. Ele os chamou e imediatamente deixaram o barco e o pai para segui-lo.
Essa decisão rápida mostra que algo já estava agindo fortemente em seus corações. O jovem da Galileia deixou para trás o ofício da família para embarcar em uma jornada imprevisível com um mestre magnético. Entre todos os seguidores de Jesus, João teve um lugar único. Em seu próprio evangelho, ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, expressão que aponta para o vínculo profundo e especial que tinha com o Senhor. Essa proximidade aparece em diversos momentos marcantes da vida de Jesus. Como seu irmão Tiago, João fazia parte do círculo íntimo de 3 discípulos junto com Pedro. Em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9, lemos que esses 3 foram levados por Jesus a um alto monte, onde algo extraordinário aconteceu. Jesus foi transfigurado diante deles e começou a falar com Moisés e Elias. Foi um momento celestial que marcou João para sempre, revelando a natureza divina de Jesus de forma inesquecível. Em Marcos capítulo 5, versículo 37, João foi novamente um dos poucos escolhidos para acompanhar Jesus até a casa de Jairo, onde testemunhou a filha do líder da sinagoga voltar à vida. Estar presente nesses sinais poderosos não apenas fortaleceu a fé de João, mas também lhe deu uma visão mais profunda sobre a verdadeira identidade de Jesus. O evangelho escrito por João oferece uma perspectiva única dessa relação. Em João capítulo 13, versículos 23 a 25, durante a última ceia, João estava reclinado ao lado de Jesus. Em certo momento, chegou a se apoiar nele para perguntar algo em particular. Essa proximidade física refletia a intimidade espiritual e emocional entre os dois. Quando Jesus enfrentou seu maior sofrimento, a maioria dos discípulos fugiu com medo, mas João permaneceu. Segundo João capítulo 19, versículos 26 e 27, ele foi o único discípulo homem que ficou junto à cruz. Vendo sua mãe e João ali, Jesus disse a Maria: "Mulher, aí está o seu filho." E disse a João: "Aí está a sua mãe." A partir daquele momento, João levou Maria para sua própria casa. Esse pedido pessoal mostra a confiança profunda que Jesus tinha nele. Após a ressurreição, João voltou a mostrar sua devoção. Em João, capítulo 20, versículos 1 a 10, Maria Madalena contou a Pedro e João que o túmulo estava vazio. Os dois correram até lá. João chegou primeiro, mas esperou Pedro entrar. Quando entrou e viu os lençóis, o evangelho diz que ele creu. Isso pode significar que João foi o primeiro a realmente compreender a realidade da ressurreição. O mesmo jovem ousado, chamado por Jesus de Filho do Trovão, em Marcos, capítulo 3, versículo 17, passou por uma grande mudança interior. O João que queria fazer cair fogo do céu tornou-se mais tarde conhecido como o apóstolo que pregava o amor. Na igreja primitiva, João muitas vezes trabalhou lado a lado com Pedro. Em Atos, capítulos 3 e 4, versículos 1 a 22, os dois foram juntos ao templo, onde Pedro curou um homem que não podia andar. João esteve presente em toda a cena, no milagre, na reação da multidão e na defesa ousada diante dos líderes religiosos. Mais tarde, em Atos capítulo 8, versículos 14 a 17, João e Pedro viajaram juntos a Samaria para confirmar os relatos de que o povo de lá estava se voltando para Cristo. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Paulo descreve João como um dos principais pilares da igreja, junto com Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. Isso mostra o grande respeito que João conquistou e o papel de liderança que exerceu na preservação e na propagação dos ensinamentos de Jesus. Segundo antigas tradições cristãs, João acabou se estabelecendo em Éfeso, onde se tornou uma voz orientadora para as igrejas da região da Ásia Menor. Seu ministério ali se concentrou em ajudar as pessoas a crescerem na compreensão de quem Jesus realmente era e de como seu amor podia transformar vidas.
O mesmo homem que havia se reclinado ao lado de Jesus na mesa, agora conduzia muitos a experimentar essa mesma intimidade com o Salvador. Ao contrário de Tiago, que foi o primeiro dos 12 a ser morto por sua fé, João viveu até a velhice. A tradição diz que foi o único entre os apóstolos que não morreu como mártir, embora tenha sofrido perseguições. No primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 9, João escreve que foi exilado na ilha de Patmos por causa de sua fidelidade à mensagem de Deus e ao testemunho de Jesus. Acredita-se que isso tenha acontecido durante o reinado do imperador Domiciano, quando João já era idoso. Enquanto estava em Patmos, ele recebeu as visões poderosas e simbólicas que se tornaram o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. A tradição cristã atribui a João a autoria de 5 textos do Novo Testamento: o Evangelho, que leva seu nome, 3 cartas curtas e o livro do Apocalipse. Esses escritos revelam um pensador profundo que passou muitos anos refletindo sobre a vida e a mensagem de Cristo. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como a palavra eterna que se fez humana. Nas cartas, o amor é colocado como o centro da vida cristã. No Apocalipse, João compartilha uma visão dramática da vitória final de Cristo. Os temas repetidos na obra de João, luz, verdade, vida e, especialmente, amor, mostram o quanto ele havia sido transformado. O jovem pescador impetuoso tornou-se um pai espiritual sábio, cujas palavras famosas, filhinhos, amem uns aos outros, ecoaram muito tempo depois de sua morte. Segundo a tradição, João viveu até por volta do ano 100 d.C., falecendo em Éfeso, durante o governo do imperador Trajano. O menino, que um dia trabalhou nas águas da Galileia, viveu o suficiente para ver o Evangelho se espalhar pelo mundo romano e para testemunhar à igreja resistir às primeiras grandes perseguições. João ainda é lembrado como o apóstolo do amor. Em uma de suas declarações mais marcantes, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, escreveu: "Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." Entre todos os discípulos, talvez João tenha sido quem mais compreendeu o coração de Jesus, o Deus que se aproximou tanto de nós, que permitiu a seu amigo descansar no seu peito e que agora nos convida a descansar nele também. Depois de João, o próximo discípulo chamado foi Filipe, tornando-se o 5º a seguir Jesus, depois de André, Pedro, Tiago e João. Ele era da cidade de Betsaída, uma pequena vila de pescadores no mar da Galileia, a mesma terra natal de Pedro e André. Em João, capítulo 1, versículo 43, lemos como Jesus o encontrou. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ali encontrou Filipe e lhe disse: "Siga-me." O chamado de Jesus a Filipe foi curto e direto, mas marcou o início de uma jornada completamente nova. Diferente de muitos outros discípulos, Filipe tinha um nome grego, o que provavelmente indica que crescera em um ambiente influenciado pela cultura grega. Esse detalhe, mais tarde, teria um papel importante em sua capacidade de se conectar com pessoas de diferentes origens. Filipe não hesitou quando Jesus o chamou. Sua resposta foi imediata e entusiasmada. Em João, capítulo 1, versículos 45 e 46, lemos que, logo após conhecer Jesus, Filipe procurou seu amigo Natanael, também chamado de Bartolomeu, para contar a novidade. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas falaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael não acreditou de imediato e respondeu com dúvida: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Mas Filipe não discutiu nem tentou explicar. Apenas fez um convite simples: "Venha e veja." Esse se tornou o estilo de Filipe, convidar outros a conhecer Jesus de perto. Ele não tentava convencer com argumentos complicados,
apenas abria a porta para que as pessoas experimentassem Jesus por si mesmas. Filipe aparece em momentos importantes do ministério de Jesus, e cada episódio revela algo de sua personalidade e crescimento espiritual. Em João capítulo 6, versículos 5 a 7, quando uma grande multidão o seguia, Jesus se voltou para Filipe e perguntou: "Onde compraremos pão para que todos comam?" O Evangelho explica que Jesus fez isso para testá-lo, não porque precisasse de ajuda. Filipe rapidamente avaliou a situação e respondeu: "Nem com o salário de mais de 6 meses daria para cada um receber um pedaço de pão." Sua resposta mostrou uma mente prática, voltada para o que parecia possível, sem perceber ainda o que Jesus poderia fazer até mesmo com pouco. Outro momento notável aconteceu durante a Páscoa em Jerusalém. Em João capítulo 12, versículos 20 a 22, alguns gregos que estavam na cidade quiseram conhecer Jesus. Procuraram Filipe, talvez por seu nome grego que os fazia sentir mais à vontade. Eles disseram: "Senhor, queremos ver Jesus." Filipe foi até André e juntos levaram o pedido a Jesus. Essa cena mostra como Filipe se tornou naturalmente um elo, conectando pessoas de diferentes culturas a Cristo. Ele desempenhou um papel silencioso, mas importante, ajudando outros a encontrar o Messias. Mas o momento mais marcante para Filipe veio durante a última ceia. Em João capítulo 14, versículos 8 e 9, depois que Jesus falou que conhecer a ele era conhecer o Pai, Filipe fez um pedido sincero: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." Jesus respondeu com ternura e profundidade: "Quem me vê, vê o Pai. Como você pode pedir que eu mostre o Pai?" Nesse instante, Jesus revelou algo extraordinário, que ele refletia plenamente a natureza e a presença de Deus. Esse foi um ponto de virada para Filipe, mostrando que ele ainda tinha muito a aprender, mas também que seu desejo era genuíno de conhecer a Deus mais profundamente. Depois que Jesus voltou ao céu, Filipe permaneceu fiel à missão. Em Atos, capítulo 1, versículo 13, Lucas o inclui entre os seguidores reunidos no cenáculo em Jerusalém, orando juntos e esperando o dom do Espírito Santo. Ele estava presente no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu e encheu a todos de poder, lançando-os na missão mundial. A Bíblia não traz detalhes sobre a vida posterior de Filipe, mas tradições antigas dizem que ele levou a mensagem de Jesus a terras distantes. Acredita-se que tenha pregado na Frígia, hoje parte da Turquia, e também na Sítia. Eventualmente, Filipe se estabeleceu em Hierápolis, na Frígia, onde teria trabalhado ao lado do apóstolo João e de seu amigo Bartolomeu, o mesmo a quem havia apresentado Jesus no início. As tradições afirmam que Filipe foi martirizado em Hierápolis por volta do ano 80 d.C., durante o reinado de Domiciano. Alguns relatos dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, como Pedro, enquanto outros afirmam que foi apedrejado por se opor ao culto de um deus local. Seja qual for a versão correta, Filipe deu sua vida pelo Evangelho, permanecendo fiel até o fim. Um detalhe bem interessante vem de escritores antigos como Papias e Eusébio, que mencionam que Filipe tinha filhas conhecidas como profetisas cristãs. Elas continuaram seu legado espiritual, mantendo viva sua fé e dedicação. Em muitas tradições cristãs, Filipe é lembrado no dia 3 de maio. Ele é representado em obras religiosas, segurando uma cruz e pães, lembrando sua participação no milagre em que Jesus alimentou a multidão. Mas talvez o impacto mais duradouro de Filipe esteja em uma frase simples que disse: "Venha e veja." Esse convite feito a Natanael ecoa até hoje. Resume o coração da fé cristã. Não apenas ouvir falar de Jesus, mas experimentá-lo pessoalmente. Outro dos 12 apóstolos foi Bartolomeu. Sua história começa com um pequeno mistério. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, aparece um discípulo chamado Bartolomeu, mas no evangelho de João, esse nome não aparece.
Em vez disso, João apresenta alguém chamado Natanael. A maioria dos estudiosos acredita que se trata da mesma pessoa. Bartolomeu seria provavelmente um sobrenome de família, enquanto Natanael era seu nome pessoal. O nome Bartolomeu vem do aramaico e significa filho de Talmai, o que sugere mais uma identificação de família do que um nome próprio. Em João, capítulo 21, versículo 2, lemos que Natanael era de Caná da Galileia, a mesma cidade onde Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Como os outros discípulos, ele provavelmente era um homem simples da região da Galileia. Seu encontro com Jesus aconteceu por meio de Filipe, seu amigo. Em João capítulo 1, versículos 45 a 51, lemos que, após encontrar Jesus, Filipe correu para contar a Natanael: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem falaram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. A primeira reação de Natanael foi de dúvida. Ele perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Esse era um sentimento comum na época. Nazaré era uma aldeia pequena e sem importância, não mencionada nas profecias antigas e certamente não vista como provável morada do Messias. Mas Filipe não discutiu, apenas disse: venha e veja. E isso foi suficiente. Quando Natanael se aproximou de Jesus, algo surpreendente aconteceu. Em João capítulo 1, versículo 47, Jesus o viu chegando e disse: aqui está um verdadeiro israelita, um homem sincero, sem falsidade. Esse comentário poderoso mostrou que Jesus já conhecia o coração de Natanael. Ele era autêntico e transparente, alguém sem segundas intenções. Surpreso, Natanael perguntou: como o Senhor me conhece? Jesus respondeu com algo ainda mais impressionante: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe falar com você. Esse detalhe, descrito no versículo 48, mostrou que Jesus havia presenciado um momento íntimo de Natanael, talvez enquanto orava ou refletia, algo que ninguém mais poderia saber. Essa revelação o tocou profundamente. Aquela revelação sobrenatural mudou tudo. O homem que havia duvidado poucos momentos antes, agora fez uma das declarações de fé mais fortes dos evangelhos. No versículo 49, Natanael disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Com essas palavras, ele confessou tanto a identidade divina de Jesus, quanto seu papel como o Messias esperado. Jesus respondeu com uma promessa cheia de significado. Nos versículos 50 e 51, disse: Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, mas verá coisas ainda maiores que estas. Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa foi uma referência ao sonho da escada de Jacó, em Gênesis 28. Ao usar essa imagem, Jesus revelou que ele era a verdadeira ponte entre o céu e a terra, algo muito mais profundo do que Natanael poderia esperar. Depois desse encontro transformador, Bartolomeu, que muitos acreditam ser o mesmo Natanael, aparece na lista dos 12 apóstolos em Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:14. Embora os evangelhos não tragam muitas histórias específicas sobre suas ações durante o ministério de Jesus, sabemos que ele estava presente, caminhando com Jesus, ouvindo seus ensinamentos e testemunhando milagres junto com os demais. Natanael surge novamente em João capítulo 21, versículos 1 a 14. Isso aconteceu após a ressurreição de Jesus. Alguns discípulos, incluindo Natanael, haviam voltado à pesca no mar da Galileia. No início, não reconheceram o homem que estava na praia, mas depois de uma pesca milagrosa, João percebeu quem era e exclamou: É o Senhor! Natanael estava lá, vendo com os próprios olhos o Jesus ressurreto mais uma vez.
Embora Atos capítulos 1 a 13 não mencionem Bartolomeu pelo nome, sabemos que ele estava entre o grupo de apóstolos reunidos no cenáculo após a ascensão de Jesus. Ele participou da escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes. E no dia de Pentecostes, como conta Atos capítulo 2, ele estava presente quando o Espírito Santo desceu, dando-lhes poder para anunciar Jesus com ousadia. Depois do Pentecostes, a Bíblia não traz detalhes sobre a trajetória de Bartolomeu, mas tradições cristãs antigas afirmam que ele continuou a missão em terras distantes. Diferentes fontes o ligam a regiões como Índia, Etiópia, sul da Arábia e especialmente a Armênia. A ligação com a Armênia é particularmente forte. Ele é honrado como um dos fundadores da Igreja Armênia, uma das comunidades cristãs mais antigas da história. A tradição também diz que ele trabalhou junto com Filipe em lugares como Frígia e Hierápolis, mantendo a amizade que começara desde o início, quando Filipe o convidou a conhecer Jesus. De acordo com a tradição, Bartolomeu terminou sua vida em martírio. Acredita-se que tenha sido morto na Armênia ou na Albânia caucasiana. Um dos relatos mais comuns diz que ele foi esfolado vivo e depois crucificado ou decapitado por ordem de um governante local, irritado com o número crescente de conversões ao cristianismo por causa de sua pregação. Por causa da forma cruel de sua morte, Bartolomeu é frequentemente retratado na arte cristã segurando uma faca, instrumento usado em sua tortura, e às vezes carregando a própria pele. Escritos posteriores não reconhecidos, como o chamado Evangelho de Bartolomeu, foram atribuídos a ele, mas não são considerados autênticos. Mesmo assim, sua memória é honrada em 24 de agosto em muitas tradições cristãs. A jornada de Bartolomeu, da dúvida inicial à profunda convicção após encontrar Jesus, continua inspirando crentes que também buscam encontros pessoais com Cristo. Outro apóstolo escolhido por Jesus foi Tomé. Pouco se sabe sobre sua vida antes do chamado, mas sabemos que seu nome em aramaico, Teomá, significa gêmeo. No Evangelho de João, ele também é chamado de Dídimo, que em grego tem o mesmo significado. Em João, capítulo 11, versículo 16, Tomé, também chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: "Vamos também para morrermos com ele." Esse apelido levanta uma pequena dúvida. Será que Tomé realmente tinha um irmão gêmeo? A Bíblia não menciona nenhum, mas seu nome sugere fortemente que sim. Não sabemos de onde ele veio, mas presume-se que fosse da Galileia, como a maioria dos outros discípulos. O que sabemos vem de momentos importantes nos evangelhos, especialmente no de João, que revelam a personalidade de Tomé. Não apenas como um incrédulo, mas como um homem que mostrou coragem, sinceridade e, no fim, grande fé. Um dos primeiros vislumbres do caráter de Tomé aparece quando Jesus decide voltar à Judeia para ressuscitar Lázaro. Os outros discípulos estavam receosos porque Jesus havia sido ameaçado ali. Mas em João, capítulo 11, versículo 16, Tomé falou com firmeza: "Vamos também para morrermos com ele." Isso mostra que Tomé estava disposto a seguir Jesus, mesmo que isso significasse arriscar a própria vida. Uma imagem bem mais complexa do que a fama de incrédulo que muitas vezes recebe. Outro momento importante acontece durante a última ceia. Em João capítulo 14, versículo 5, depois que Jesus disse que iria preparar um lugar para eles, Tomé expressou sua dúvida: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho?" Essa pergunta sincera levou a uma das respostas mais poderosas de Jesus. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Mas a cena mais ligada a Tomé acontece após a ressurreição de Jesus. Em João, capítulo 20, versículo 24,
Lemos que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos. Quando lhe contaram que tinham visto o Senhor, ele não acreditou. Disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." Uma semana depois, Jesus apareceu novamente, desta vez com Tomé presente. Em João capítulo 20, versículo 27, Jesus se voltou diretamente para ele e disse: "Coloque o dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia." Não sabemos se Tomé realmente tocou nas feridas, como havia dito que faria. O mais importante é sua resposta imediata e poderosa. Ele declarou: "Meu Senhor e meu Deus." Essa se tornou uma das confissões de fé mais profundas de todo o Novo Testamento. Jesus lhe disse: "Você creu porque me viu. Felizes os que não viram e mesmo assim creram." Não foi uma repreensão dura, mas uma mensagem de esperança para todos os futuros crentes, aqueles que nunca veriam o Jesus ressurreto com os próprios olhos, mas ainda assim acreditariam. João menciona Tomé mais uma vez no capítulo 21, quando ele está entre os discípulos no mar da Galileia, durante uma das aparições de Jesus depois da ressurreição. Foi o momento da pesca milagrosa e da restauração de Pedro. Depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, como lemos em Atos capítulo 2, Tomé fez parte da missão da igreja primitiva de espalhar a mensagem de Jesus, embora a Bíblia não traga detalhes sobre seu ministério. Segundo tradições antigas, Tomé viajou mais longe do que qualquer outro apóstolo. Dizem que pregou na Pártia, região que corresponde ao nordeste do atual Irã, e depois na Pérsia e na Índia. A ligação entre Tomé e a Índia é especialmente forte e apoiada por fontes antigas. Acredita-se que Tomé tenha chegado à costa sudoeste da Índia, na região que hoje é Kerala, por volta do ano 52 d.C. Ali, fundou várias comunidades cristãs. A tradição fala em 7 igrejas e batizou muitas pessoas, inclusive membros de famílias nobres. Uma lenda ainda sugere que Tomé teria batizado os magos, os sábios que visitaram Jesus após o nascimento. Embora isso não possa ser confirmado historicamente, mostra a forte devoção e a conexão dos cristãos indianos com ele. A vida de Tomé terminou de forma violenta. A tradição diz que ele foi martirizado perto de Meliapor, região que hoje faz parte de Chennai, antiga Madras, na costa leste da Índia. Por volta do ano 72 d.C., ele teria sido morto a golpes de lanças por ordem de um governante local que ficou irritado com o número de conversões, inclusive dentro de sua própria família. O impacto duradouro de Tomé é visto na comunidade que leva seu nome, os cristãos de São Tomé, na Índia. Esse grupo traça suas origens diretamente ao trabalho missionário dele e permanece como uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, estabelecida muito antes da chegada de missionários europeus. Hoje, muitas igrejas lembram a vida e o testemunho de Tomé no dia 3 de julho. Ao longo do tempo, vários escritos foram atribuídos a ele, como os Atos de Tomé e o Evangelho de Tomé. Embora esses textos não sejam reconhecidos como autênticos, mostram como seu legado continuou a inspirar gerações posteriores. Entre todos os discípulos, Tomé é visto como aquele que melhor representa a jornada da dúvida até a fé verdadeira. Sua história mostra que fazer perguntas não é sinal de fraqueza. Pode ser justamente o caminho para uma fé mais profunda. Foi o pedido de Tomé por provas que levou a uma das declarações mais claras sobre quem Jesus realmente é: "Meu Senhor e meu Deus." Outro seguidor importante de Jesus foi Mateus, também chamado de Levi. Antes de se tornar discípulo, ele tinha uma profissão mal vista pela sociedade judaica do primeiro século.
De acordo com Marcos capítulo 2, versículo 14, ele é identificado como Levi, filho de Alfeu, e aprendemos que trabalhava como cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, o descreve sentado em sua coletoria quando Jesus se aproximou. Ser cobrador de impostos, também chamado de publicano, significava estar a serviço do governo romano para recolher dinheiro dos próprios judeus. Os cobradores de impostos tinham uma péssima reputação, pois muitos cobravam mais do que era devido e ficavam com o restante para si. Por isso, eram vistos como corruptos e traidores. De um lado, ajudavam os governantes estrangeiros a oprimir o povo. De outro, eram considerados ladrões que exploravam os vizinhos. Os líderes religiosos os colocavam entre os piores pecadores. Eram chamados de impuros e excluídos de reuniões sociais e espirituais. Com isso em mente, o chamado de Jesus a Mateus se torna ainda mais surpreendente. O momento que mudou sua vida é descrito de forma simples, mas poderosa, em Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus passou, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: "Siga-me." Sem demora, Mateus se levantou e o seguiu. A versão de Marcos, no capítulo 2, versículo 14, usa o nome Levi, mas conta a mesma cena. Jesus viu Levi, filho de Alfeu, e disse: "Siga-me." E Levi imediatamente deixou tudo para trás e o seguiu. O que chama a atenção é a rapidez com que Mateus respondeu. Ele não hesitou, não pediu tempo, não fez perguntas. Apenas se levantou e deixou para trás uma carreira que, apesar de impopular, era lucrativa. Ao fazer isso, abriu mão não apenas de um trabalho, mas de todo um estilo de vida e identidade. Sua primeira atitude, depois de seguir Jesus, mostra a mudança que estava acontecendo dentro dele. Em Lucas, capítulo 5, versículo 29, lemos que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa em honra a Jesus, convidando muitos cobradores de impostos e outros marginalizados pela sociedade religiosa. Mateus abriu sua porta e sua mesa, não só para Jesus, mas também para seus antigos amigos e excluídos. Ele queria que eles conhecessem aquele que havia mudado sua vida. Mas esse gesto de hospitalidade gerou críticas dos líderes religiosos. Em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13, perguntaram: "Por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a acusação e deu uma resposta marcante. "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu vim chamar não os justos, mas os pecadores." Aquele jantar na casa de Mateus se tornou um retrato vivo da missão de Jesus: trazer esperança àqueles que todos já tinham rejeitado. Depois de seu chamado, Mateus aparece na lista dos 12 apóstolos em Mateus, capítulo 10, versículo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 18, e Lucas, capítulo 6, versículo 15. Embora os evangelhos não registrem muitas de suas ações ou palavras, sabemos que permaneceu ao lado de Jesus, testemunhou milagres, aprendeu os ensinamentos e percorreu o caminho de transformação junto com os outros discípulos. A jornada de Mateus, de cobrador de impostos, odiado a seguidor fiel de Jesus, certamente marcou aqueles que o conheciam antes. Seu trabalho anterior provavelmente lhe deu habilidades úteis. Sabia ler e escrever, lidava bem com números e prestava atenção aos detalhes. No momento em que Jesus o chamou, ele não podia imaginar que esses talentos seriam usados de uma forma totalmente diferente no futuro. Depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, Mateus permaneceu firme em sua missão. Em Atos, capítulo 1, versículo 13, ele é mencionado entre os discípulos reunidos no cenáculo.
Eles oravam juntos, esperando o Espírito Santo como Jesus havia prometido. No dia de Pentecostes, Mateus recebeu o Espírito junto com os outros e foi fortalecido para anunciar a mensagem. O maior impacto de Mateus para a igreja e para as gerações seguintes foi ter escrito o evangelho que leva seu nome. Desde os registros mais antigos da igreja, acreditava-se que ele fosse o autor do primeiro livro do Novo Testamento. Seu relato sobre a vida de Jesus foi voltado principalmente aos judeus e mostrou como Jesus cumpriu as antigas promessas das Escrituras hebraicas. O livro começa traçando a genealogia de Jesus até Abraão, mostrando seu direito legal ao trono de Davi. Ao longo do Evangelho, Mateus frequentemente cita as Escrituras, usando expressões como "isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta". Uma característica única do seu livro é a forma como organiza os ensinamentos de Jesus em 5 grandes blocos, refletindo possivelmente os 5 livros de Moisés. Esses blocos incluem o famoso Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7, as instruções para enviar os discípulos, no capítulo 10, as parábolas sobre o reino, no capítulo 13, os ensinamentos sobre a vida na comunidade de fé, no capítulo 18, e as palavras sobre os tempos futuros e o juízo, nos capítulos 24 e 25. Essa estrutura organizada mostra como sua experiência anterior com registros detalhados pode ter influenciado sua escrita. Relatos antigos da igreja dizem que Mateus continuou pregando na Judéia por cerca de 15 anos após o Pentecostes, anunciando Jesus aos judeus. Mais tarde, pode ter viajado para lugares distantes como Etiópia, Pérsia ou Partia. Algumas histórias dizem que se concentrou em comunidades judaicas fora de Israel, o que combina com o foco judaico do seu evangelho. O fim de sua vida não é totalmente claro. Algumas fontes afirmam que foi morto por sua fé na Etiópia ou na Pérsia, possivelmente à espada ou com uma lança. Outros acreditam que tenha vivido até a velhice e morrido de forma natural, sendo um dos poucos apóstolos que talvez não tenham sido martirizados. Na arte cristã, Mateus é frequentemente retratado com uma figura alada, geralmente um homem ou anjo, símbolo ligado ao seu evangelho. Essa imagem vem da visão de Ezequiel, capítulo 1, onde aparecem 4 seres misteriosos, mais tarde associados pela tradição cristã aos 4 evangelistas. Mateus recebeu a figura de homem ou de anjo, porque seus escritos mostram Jesus tanto como humano quanto como rei. Mais tarde, ele se tornou padroeiro das pessoas que trabalham com dinheiro e registros, contadores, banqueiros e funcionários do governo, parecido com o trabalho que ele mesmo tinha antes. Sua festa é tradicionalmente celebrada em 21 de setembro. Mateus é um lembrete claro de como Jesus pode transformar completamente a vida de uma pessoa. A jornada de Mateus, de alguém rejeitado pelos líderes religiosos a uma voz respeitada na igreja e autor de um evangelho, prova que o amor de Deus pode alcançar qualquer pessoa. Seu impacto duradouro está no evangelho que escreveu, que por mais de 2000 anos apresentou Jesus como o Salvador esperado, aquele que cumpre as antigas esperanças e profecias. Antes cobrador de impostos para o Império Romano, agora Mateus conduz seus leitores a honrar o verdadeiro Rei, Jesus, que ressuscitou e o chamou para deixar a coletoria. Na cidade de Cafarnaum, encontramos Tiago, filho de Alfeu, outro dos 12 discípulos de Jesus. A Bíblia nos conta muito pouco sobre ele. Seu nome aparece nas listas dos apóstolos em Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e novamente em Atos 1:13, depois que Jesus volta ao céu. Ali, ele é chamado de Tiago, filho de Alfeu, para diferenciá-lo de outro apóstolo com o mesmo nome, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e parte do grupo mais próximo de Jesus. Para evitar confusão,
Às vezes chamavam o filho de Alfeu de Tiago Menor, ou Tiago o Jovem. Esse título podia significar que ele era mais novo em idade ou talvez mais baixo de estatura do que o outro Tiago, que tinha um papel mais visível entre os discípulos. Há um detalhe curioso em Marcos 2:14, onde lemos que Mateus, também chamado Levi, era filho de Alfeu. Isso levanta a pergunta: Tiago e Mateus eram irmãos? Não temos certeza, já que Alfeu era um nome comum naquela época, mas é possível que dois irmãos tenham sido chamados por Jesus para fazer parte de seu grupo. Algumas tradições antigas tentaram ligar esse Tiago ao que Paulo chama de irmão do Senhor, em Gálatas 1:19, mas a maioria dos estudiosos hoje concorda que eram pessoas diferentes. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos 12 apóstolos originais. O outro Tiago, chamado de irmão do Senhor, só se tornou líder da igreja em Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. A Bíblia não descreve em detalhes como Jesus chamou Tiago, filho de Alfeu, para segui-lo. Provavelmente aconteceu na Galileia, já que a maioria dos discípulos foi escolhida naquele período do ministério de Jesus. Mesmo sem histórias específicas sobre ele, Tiago esteve presente em todos os momentos importantes da vida e missão de Jesus. Nas listas de discípulos, aparece no segundo grupo de 4. Não fazia parte do círculo mais íntimo como Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, mas também não estava no fim da lista. Isso sugere que, embora não fosse dos mais proeminentes, ainda era respeitado e de confiança. Embora não apareça em cenas marcantes, Tiago presenciou os mesmos milagres que os outros. Viu Jesus acalmar tempestades, alimentar multidões com poucos pães, curar doentes e ressuscitar mortos. Escutou as parábolas do Sermão no Monte e os ensinamentos privados que Jesus dava apenas aos 12. Depois da ressurreição, Tiago foi uma das testemunhas que viram Jesus vivo. Em 1 Coríntios 15:5-7, Paulo menciona que Jesus apareceu a Tiago antes de se mostrar aos demais apóstolos. Tiago também esteve presente no momento da ascensão, um acontecimento inesquecível que certamente fortaleceu sua fé e missão. Após a volta de Jesus ao céu, Tiago permaneceu em Jerusalém com os outros discípulos. Em Atos 1:13, Lucas lista os apóstolos reunidos no cenáculo, e Tiago, filho de Alfeu, está entre eles. Eles se mantinham unidos em oração, aguardando a promessa de Jesus de que o Espírito Santo viria. No Pentecostes, como descrito em Atos capítulo 2, Tiago foi cheio do Espírito Santo junto com os demais. Quando algo semelhante a línguas de fogo pousou sobre cada um, ele também recebeu poder para anunciar Jesus com coragem. Ele fez parte daquele dia extraordinário em que Pedro pregou e 3.000 pessoas creram em Cristo. Tiago participou dos primeiros dias do movimento cristão em Jerusalém. Enfrentou dificuldades e perigos junto com a igreja. Viu outros apóstolos serem presos, testemunhou a morte de Estevão, o primeiro mártir, e passou pelo período em que a perseguição espalhou os cristãos para fora da cidade. Depois disso, a Bíblia não registra para onde ele foi, nem o que fez. Fontes antigas, porém, dizem que ele viajou para anunciar a mensagem. Algumas tradições o colocam no Egito, pregando em cidades como Alexandria. Outras dizem que ele levou o evangelho à Pérsia, o atual Irã. Há também relatos que o ligam à Síria, onde teria fundado igrejas e ensinado novos seguidores de Jesus. A Bíblia não descreve como sua vida terminou, mas escritos cristãos antigos afirmam que Tiago morreu como mártir. Segundo essas tradições, ele foi morto em Ostracina, no Baixo Egito, enquanto pregava. Alguns relatos dizem que foi crucificado, seguindo o caminho de Jesus. Outros afirmam que foi apedrejado, como Estevão. Em algumas tradições cristãs, Tiago é lembrado junto com o apóstolo Filipe no dia 3 de maio.
Em pinturas e esculturas religiosas, muitas vezes ele aparece com um bastão de pisoeiro, uma ferramenta usada para limpar e amaciar tecidos. Isso pode indicar um trabalho que teve antes de seguir Jesus ou estar ligado à forma como morreu. É importante esclarecer que a carta de Tiago, encontrada no Novo Testamento, não foi escrita por Tiago, filho de Alfeu. Geralmente se acredita que tenha sido escrita por outro Tiago, o irmão de Jesus, que mais tarde liderou a igreja em Jerusalém. A vida de Tiago nos lembra de algo essencial. Nem todo seguidor de Jesus ocupa lugar de destaque na história bíblica. Alguns, como Pedro e João, são frequentemente citados. Outros servem de forma silenciosa, mas fiel. Tiago, filho de Alfeu, foi um desses discípulos firmes e constantes. Sua contribuição pode não ter sido registrada em detalhes, mas foi profundamente importante no plano de Deus. Agora chegamos a outro dos 12, Judas Tadeu. Esse apóstolo é conhecido por diferentes nomes na Bíblia, o que às vezes causa confusão. Em Lucas 6,16, ele é chamado de Judas, filho de Tiago, ou em algumas versões, Judas, irmão de Tiago. Em Atos 1,13, aparece novamente como Judas, filho de Tiago. Mas em Mateus 10,3 e Marcos 3,18, é listado simplesmente como Tadeu. Em algumas versões antigas de Mateus, aparece até como Lebeu. Esses nomes diferentes provavelmente serviam para distingui-lo do outro Judas, Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O nome Tadeu provavelmente começou como um apelido, possivelmente com o sentido de valente ou de coração forte. Já o nome Lebeu pode indicar alguém afetuoso e leal, um homem de coração. É importante não confundi-lo com outras pessoas mencionadas no Novo Testamento. Ele não foi Judas Iscariotes, o traidor, nem o Judas, que era irmão de Jesus, citado em Marcos 6,3. A Bíblia destaca apenas um momento específico envolvendo Judas Tadeu durante o ministério de Jesus. Mas é uma cena marcante. Na última ceia, enquanto Jesus preparava seus discípulos para sua partida e prometia o Espírito Santo, Judas Tadeu fez uma pergunta importante. Em João 14:22, lemos: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Sua dúvida refletia a expectativa comum de que o Messias apareceria de forma pública e grandiosa, talvez até assumindo o trono como rei. Ele não entendia como Jesus poderia se mostrar apenas aos discípulos e não a todos. A resposta de Jesus trouxe uma nova esperança. Nos versículos 23 e 24, Jesus disse que aqueles que o amam e guardam seus ensinamentos serão amados pelo Pai, e que ele e o Pai viriam habitar neles. Mas os que não o amam não obedeceriam à sua palavra. Com isso, Jesus deixou claro que sua presença não viria por meio de poder exterior ou glória pública, mas através de um relacionamento pessoal e espiritual com quem o ama. Esse pequeno diálogo mostra algo importante sobre Judas Tadeu. Assim como muitos, ele ainda estava aprendendo o verdadeiro sentido da missão de Jesus. Mas foi sincero e humilde ao fazer sua pergunta. Depois que Jesus subiu ao céu, Judas Tadeu permaneceu em Jerusalém com os outros apóstolos. Em Atos 1,13, é listado entre os que estavam reunidos no cenáculo, perseverando em oração. No dia de Pentecostes, como narra Atos capítulo 2, recebeu o Espírito Santo junto com os demais discípulos e foi capacitado a anunciar Jesus com coragem. Embora a Bíblia não diga muito sobre o que fez depois, escritos antigos afirmam que Judas Tadeu viajou para levar o Evangelho. Alguns relatos dizem que ele pregou na Síria, na Arábia, na Mesopotâmia, atual Iraque, e até na Armênia. Uma tradição conhecida o liga ao rei Abgar, 5 de Edessa, uma região no sudeste da atual Turquia.
Segundo essa história, o rei estava gravemente doente e tinha ouvido falar do poder de cura de Jesus. Depois que Jesus subiu ao céu, conta-se que Judas Tadeu viajou até Edessa, curou o rei e ajudou a formar ali uma comunidade cristã. Algumas versões dessa história dizem até que ele levou consigo o mandilion, um pano com a imagem do rosto de Jesus. Outra tradição bastante conhecida afirma que Judas Tadeu costumava trabalhar em parceria com Simão, o Zelote. Os dois teriam viajado juntos como uma dupla, anunciando as boas novas em muitas terras diferentes. Essa parceria entre Tadeu e Simão é um exemplo forte de como o Evangelho une pessoas. Alguém de temperamento manso, como Tadeu, caminhando lado a lado com um homem que talvez viesse de um passado mais radical ou revolucionário. Escritos cristãos antigos dizem que Judas Tadeu foi morto por sua fé junto com Simão, o Zelote. Algumas tradições colocam a morte deles na cidade de Beirute, no atual Líbano. Outras dizem que aconteceu na Pérsia, o Irã de hoje. Os relatos sobre como morreram variam. Alguns dizem que Tadeu foi executado com um machado. Outros afirmam que foi atingido por lanças ou espancado com bastões. Independentemente dos detalhes, todos concordam que ele morreu por causa de sua fé em Jesus. A breve carta de Judas, encontrada quase no fim do Novo Testamento, é tradicionalmente atribuída a Judas Tadeu. Nela, o autor se apresenta como Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago, uma descrição que corresponde à sua identidade. Essa pequena epístola traz um forte alerta contra falsos mestres e encoraja os cristãos a permanecer fiéis à mensagem original que receberam. Com o tempo, Judas Tadeu passou a ser reconhecido como padroeiro das causas desesperadas ou impossíveis. Isso pode ter começado porque seu nome era muito parecido com o de Judas Iscariotes, o traidor. Por causa dessa confusão, muitos cristãos evitavam pedir sua intercessão. Assim, surgiu a ideia de que ele estaria especialmente disposto a ouvir quem o invocasse em oração. Por isso, até hoje, muitas pessoas recorrem a ele em momentos de crise ou quando toda esperança parece perdida. Na arte cristã, Judas Tadeu muitas vezes é retratado segurando uma imagem de Jesus junto ao peito. Isso é interpretado como uma referência ao mandilion, o pano com o rosto de Cristo. Também pode aparecer com instrumentos ligados à sua morte, como um bastão ou um machado. Judas Tadeu é celebrado junto com Simão, o Zelote, no dia 28 de outubro em várias tradições cristãs. Na Armênia, onde se diz que ele pregou, existe um local famoso chamado Mosteiro de São Tadeu, também conhecido como Mosteiro de Caraquiles. É um dos sítios cristãos mais antigos da região e hoje faz parte da lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Esse mosteiro permanece como um testemunho da influência de Judas Tadeu no cristianismo no Oriente Médio. Agora voltamos nossa atenção para outro discípulo chamado Simão. Nos evangelhos, esse Simão recebe um título especial para ser distinguido de Simão Pedro. Em Lucas 6, 15 e Atos 1, 13, ele é chamado de Simão o Zelote. Nos livros de Mateus 10:4 e Marcos 3:18, aparece como Simão, o cananeu. Não são dois nomes diferentes, mas a mesma designação em idiomas distintos. A palavra grega zelote e a aramaica cananaios significam zeloso ou apaixonado. Isso não tem relação com a antiga região de Canaã. O sentido exato desse título é discutido há séculos. Normalmente, os estudiosos apresentam 3 interpretações possíveis para o apelido de Zelote. A primeira é que Simão poderia ter pertencido ao movimento dos Zelotes, um grupo político da Judéia do primeiro século que resistia ferozmente ao domínio romano. Esses nacionalistas eram conhecidos por suas táticas militantes e consideravam pagar impostos a Roma uma ofensa contra Deus. A segunda teoria é que o título se referia apenas ao seu caráter pessoal.
Simão talvez fosse apenas um homem de forte paixão e grande dedicação às suas convicções, sem ligação direta com movimentos políticos. Outra possibilidade é que o título refletisse vínculos passados com algum grupo religioso rigoroso, conhecido pela obediência intensa à lei judaica. Seja como for, essa designação mostra algo sobre seu temperamento ou sua história, diferenciando-o dos outros apóstolos. Os evangelhos não relatam nenhuma ação individual de Simão, o Zelote. Ele é apenas citado nas listas dos 12. Não temos registro de como Jesus o chamou, nem de palavras ou gestos destacados durante o ministério. É provável que, como a maioria dos discípulos, ele tenha sido convidado a seguir Jesus durante a missão na Galileia. Se Simão realmente tivesse sido parte de um grupo revolucionário, sua escolha de seguir Jesus representaria uma mudança profunda de direção. Os zelotes buscavam expulsar os romanos pela força, mas Jesus ensinava perdão, misericórdia e paz, chegando a dizer para amar os inimigos e oferecer a outra face. Para alguém que acreditava na violência contra Roma, ouvir Jesus declarar "Dai a César o que é de César", certamente foi um desafio. Um contraste fascinante entre os discípulos está justamente entre Simão e Mateus. Se Simão odiava o domínio romano, provavelmente desprezava quem trabalhava para eles, especialmente cobradores de impostos. Mateus tinha sido exatamente isso. Normalmente, os dois seriam inimigos declarados, mas Jesus os uniu no mesmo círculo de confiança. Esse contraste poderoso mostra como a mensagem de Jesus ultrapassava fronteiras sociais e políticas. Ele reuniu pessoas que de outra forma jamais estariam juntas. Simão presenciou os mesmos sinais que os demais discípulos, milagres, parábolas e ensinos que mudaram sua compreensão do reino de Deus. Viu Jesus multiplicar pães e peixes, acalmar tempestades, curar doenças e ressuscitar mortos. Escutou os mistérios do reino sendo revelados em parábolas e instruções pessoais. Com o tempo, assim como os outros, deixou de esperar apenas mudanças terrenas e passou a compreender a missão espiritual de Jesus. Depois da ascensão, Simão permaneceu em Jerusalém com os apóstolos. Em Atos 1:13, aparece entre os que estavam reunidos em oração. No Pentecostes, como narrado em Atos 2, recebeu o Espírito Santo junto com os demais e foi fortalecido para proclamar a mensagem de Cristo. Embora a Bíblia não traga detalhes de sua obra depois disso, tradições antigas afirmam que Simão viajou muito para espalhar o Evangelho. Alguns relatos dizem que ele pregou no Egito e no norte da África. Outros o ligam à Pérsia e à Babilônia, regiões que hoje correspondem ao Iraque e ao Irã. Há até lendas britânicas que afirmam que Simão chegou às Ilhas Britânicas com a Boa Nova, embora não haja provas sólidas. O que a maioria das tradições concorda é que ele viajou para longe, levando a mensagem de Jesus a povos distantes. Muitos relatos também mencionam que ele trabalhou em dupla com Judas Tadeu, formando uma equipe missionária. Esse par improvável, um homem talvez ligado a ideais revolucionários e outro conhecido pela mansidão, teria caminhado lado a lado, unidos na missão de anunciar Jesus. Se Simão realmente já tiver defendido uma causa violenta, sua transformação em pregador da paz é profundamente marcante. Ele, que poderia ter apoiado rebeliões, passou a espalhar uma mensagem de amor aos inimigos e de cura para todos. Escritos antigos dizem que foi martirizado junto com Judas Tadeu, enquanto pregavam na Pérsia. Os detalhes sobre sua morte variam. Alguns afirmam que Simão foi cerrado ao meio, outros dizem que foi crucificado. Por isso, na arte cristã, ele muitas vezes aparece com uma serra, símbolo de sua morte. Simão e Judas Tadeu
são celebrados juntos no dia 28 de outubro em muitos calendários cristãos, lembrados como companheiros de fé e de martírio. A história de Simão mostra como Jesus reuniu pessoas muito diferentes. O grupo dos 12 não era formado por homens iguais, mas por diversidade, de origens, profissões e temperamentos. Jesus não exigiu que todos pensassem da mesma forma, mas que confiassem e estivessem dispostos a segui-lo. A jornada de Simão nos ensina que o Evangelho vai além das divisões políticas. Em uma época cheia de conflitos, Jesus chamou seguidores de lados opostos. Em Simão, vemos que o reino de Deus não depende de ideologias humanas. Sua vida mostra também o que acontece quando a paixão é transformada. Se antes ele era um zelote, Jesus não pediu que apagasse sua intensidade, mas que desse a ela um novo propósito. Aquilo que talvez tivesse sido combustível para a revolta tornou-se força para anunciar uma mensagem de valor eterno. Simão nos ensina que Jesus não tira nossa paixão. Ele lhe dá direção, colocando-a a serviço do que realmente importa. Agora passamos a um dos personagens mais tristes entre os apóstolos, Judas Iscariotes, aquele que mais tarde trairia Jesus. Em João 6:71 e 13:26, ele é descrito como Judas, filho de Simão Iscariotes. O nome Iscariotes provavelmente vem da expressão hebraica Ish Keriot, que significa homem de Keriote, uma cidade da Judéia. Se isso for correto, Judas pode ter sido o único apóstolo que não veio da Galileia, o que o tornava um pouco diferente dentro do grupo. Mesmo assim, Judas foi escolhido por Jesus. Em Lucas 6:12-16, lemos que antes de escolher os 12, Jesus passou a noite inteira orando. Judas estava entre os que foram chamados após essa decisão em oração, totalmente incluído entre os seguidores mais próximos de Jesus. Jesus conhecia o coração de cada pessoa que escolheu, inclusive o de Judas. Ainda assim, ele o recebeu, deu-lhe o mesmo acesso, os mesmos ensinamentos e a mesma oportunidade de ver milagres que deu aos outros. Judas caminhou com Jesus, ouviu suas palavras de perto e experimentou o mesmo amor e graça. Entre os 12, Judas ocupava uma posição de grande confiança. Cuidava do dinheiro do grupo. No Evangelho de João, capítulos 12 e 13, encontramos menções de que ele era responsável pela bolsa de ofertas e fazia compras em nome dos discípulos. Essa função sugere que ele possuía alguma habilidade de organização e, no início, era considerado confiável pelos demais. Ainda assim, sinais de alerta sobre seu caráter aparecem nos relatos bíblicos. Um momento em especial revela seu coração. Na casa de Simão, o leproso, em Betânia, como descrito em João 12, Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. Judas questionou o gesto, perguntando por que o perfume não havia sido vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. Mas João acrescenta um detalhe essencial. Judas não se importava realmente com os pobres. Ele roubava da bolsa e tirava dinheiro para si. Esse episódio mostra muito sobre Judas. Ele fingia preocupação, mas agia por interesse próprio. Suas atitudes revelavam engano, tirando do que era do grupo, e hipocrisia, falando palavras piedosas que não refletiam a verdade de seu coração. Talvez até tivesse ciúmes de ver Jesus sendo honrado de forma tão pessoal e generosa. Sua aparência era de justiça, mas suas intenções não eram puras. A situação chegou ao limite durante a última ceia. Em Lucas 22:3, lemos que Satanás entrou em Judas, um dos 12. João 13:27 confirma que, ao receber o pão de Jesus, Satanás se apossou dele. Mesmo assim, os evangelhos deixam claro que Judas fez escolhas conscientes e foi responsável por suas decisões. Enquanto os discípulos partilhavam a última refeição, Jesus anunciou que um deles o trairia.
Em Mateus 26, ele disse: "Um de vocês vai me entregar." Os discípulos ficaram chocados e cada um perguntou: "Sou eu, Senhor?" Quando Judas fez a mesma pergunta, Jesus respondeu: "Você mesmo disse." O Evangelho de João dá mais detalhes. Jesus disse que aquele a quem ele desse o pão molhado seria o traidor. Então entregou o pão a Judas, identificando-o claramente. Mais tarde, em João 17:12, Jesus chamou Judas de o filho da perdição, mostrando que ele escolheu esse caminho, ainda que isso também fizesse parte do plano de Deus. A traição de Judas não foi um impulso, foi planejada. Em Mateus 26, 14 a 16, lemos que ele foi até os líderes religiosos e perguntou quanto pagariam para que entregasse Jesus. Eles contaram 30 moedas de prata e, a partir daí, Judas buscou a oportunidade certa para agir. Esse valor, 30 moedas de prata, tem um significado profundo. Em Êxodo 21, 32, era o preço de um escravo morto, um valor desprezível. O profeta Zacarias também menciona essa quantia em 11, 12 a 13, chamando-a ironicamente de bom preço. Esse episódio foi um prenúncio do que Judas faria séculos depois. Judas conhecia bem os hábitos de Jesus, o que facilitou sua traição. Em João 18:2, lemos que ele sabia do lugar onde Jesus costumava orar com os discípulos, o jardim do Getsêmani. Ele usou esse conhecimento para entregar Jesus em um momento sem multidões. A forma como Judas o traiu trouxe ainda mais dor. Em Mateus 26, 47 a 50, ele chegou com uma multidão armada e identificou Jesus com um beijo. "Aquele que eu beijar é ele. Prendam-no." E Jesus respondeu: "Amigo, faça o que veio fazer." O que deveria ser sinal de amor se transformou em símbolo de traição. Depois da prisão, Judas se arrependeu. Em Mateus 27, 3 a 5, vemos que, ao perceber que Jesus havia sido condenado, foi dominado pelo remorso e devolveu as moedas aos líderes religiosos. "Pequei", disse ele, "traí um inocente." Esse momento é importante. Judas reconheceu que Jesus era justo e que ele próprio era culpado. Mas há uma diferença entre o arrependimento de Pedro e o de Judas. Ambos falharam, mas Pedro buscou o perdão, enquanto Judas mergulhou no desespero. Os líderes religiosos não mostraram compaixão. "Isso não é problema nosso", responderam. "Isso é com você." Abandonado por aqueles que o usaram, Judas jogou as moedas no templo e saiu. Sua história terminou em tragédia. Mateus 27, 5 diz que ele lançou as moedas no santuário e foi se enforcar. Em Atos 1:18, Pedro relata que, com o dinheiro da traição, Judas comprou um campo, mas ali caiu e seu corpo se rompeu. Os dois relatos descrevem partes diferentes do mesmo fim trágico. As moedas foram depois usadas pelos sacerdotes para comprar o campo de sangue, destinado a enterrar estrangeiros. Assim se cumpriu a profecia de Zacarias, que falava das 30 moedas entregues ao oleiro no templo do Senhor. Após a morte de Judas, os discípulos sentiram a necessidade de restaurar o número dos 12. Em Atos 1:15 a 26, Pedro liderou o processo que levou à escolha de Matias para ocupar o lugar que Judas havia deixado. A história de Judas é uma das mais trágicas da Bíblia, mostrando como uma grande oportunidade pode ser desperdiçada. Ele caminhou com Jesus, ouviu suas palavras, viu seus milagres e teve todas as chances de conhecer o amor de Deus. Mas algo dentro dele resistiu. Muitos discutem as razões de sua traição. Alguns acreditam que foi por dinheiro. As 30 moedas representavam cerca de 4 meses de salário, um valor significativo. Outros pensam que ele se decepcionou por esperar que Jesus fosse um líder político e não espiritual. Há ainda os que defendem que forças malignas o influenciaram, como os evangelhos relatam. Provavelmente vários fatores contribuíram para sua decisão.
O contraste entre Judas e Pedro traz uma lição forte. Pedro negou Jesus 3 vezes, enquanto Judas o traiu uma vez. Ambos erraram gravemente, mas a diferença estava na reação. Pedro buscou o perdão, Judas caiu no desespero. Essa traição causou profunda dor a Jesus. Em João 13:21, lemos que ele ficou profundamente angustiado em seu espírito ao falar sobre isso. Existe uma dor única quando somos traídos por alguém próximo. Como diz o Salmo 41:9, citado em João 13:18, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Mesmo assim, Jesus não foi surpreendido. Em João 6:64, vemos que ele já sabia quem não cria de verdade e quem o trairia. E em João 13:18, ele afirmou: não estou falando de todos vocês, eu sei quem escolhi, mas isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. A traição de Judas, por mais terrível que tenha sido, fez parte do plano maior de salvação. Seu nome passou a ser sinônimo de traição, mas sua história serve como um alerta sério. Estar fisicamente perto de Jesus não significa que o coração pertença realmente a Ele. Uma pessoa pode estar próxima de Cristo por fora, mas distante por dentro. Como Jesus disse em Mateus 7:21-23, muitos o chamarão de Senhor, mas isso por si só não é suficiente para entrar no reino de Deus. De forma surpreendente, o ato de traição de Judas acabou tendo um papel no plano de redenção de Deus. Através daquele momento sombrio, Jesus foi entregue e levado à cruz, onde trouxe salvação ao mundo. Como José disse certa vez a seus irmãos em Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Depois de revisarmos a vida dos 12 apóstolos originais, agora passamos a 2 outros homens importantes que surgiram após a morte de Jesus e foram claramente escolhidos para ajudar a espalhar sua mensagem. Esses homens foram Matias e Paulo. Após a volta de Jesus ao céu e o fim trágico de Judas, os apóstolos restantes sentiram que precisavam restaurar o grupo para 12 membros. Em Atos 1:21-22, Pedro explicou as qualificações para um novo apóstolo. É necessário escolher alguém que esteve conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Esse deve ser também testemunha de sua ressurreição. Isso mostra que Matias esteve presente o tempo todo, mesmo não estando entre os 12. Ele tinha visto os milagres, ouvido os ensinos de Jesus, testemunhado sua morte e o encontrado ressuscitado. Em Atos 1:23-26, lemos como ele foi escolhido. 2 nomes foram apresentados: José, chamado Barsabás ou Justo, e Matias. Então o grupo orou: Senhor, Tu conheces todos os corações. Mostra-nos qual destes escolheste para assumir o ministério que Judas abandonou. Depois lançaram sortes e a escolha caiu sobre Matias. Assim, ele foi contado entre os 11 apóstolos. Lançar sortes não era jogo de azar ou adivinhação, mas um método judaico usado para discernir a vontade de Deus após oração sincera. Como está escrito em Provérbios 16:33, a sorte é lançada no colo, mas toda decisão vem do Senhor. Esse evento, liderado por Pedro, aconteceu diante de cerca de 120 seguidores reunidos no cenáculo. Com Matias, o grupo voltou a ter 12 apóstolos, simbolizando as 12 tribos de Israel e a plenitude do povo renovado de Deus. A Escritura não registra o que aconteceu com Matias depois. Fontes antigas, porém, dizem que ele pregou em lugares como a Etiópia e a Judéia. Alguns relatos afirmam que morreu como mártir, apedrejado ou decapitado. Mesmo desaparecendo dos registros bíblicos, sua história nos lembra que muitos dos servos mais fiéis de Deus atuam em silêncio, conhecidos no céu, ainda que não mencionados nos livros de história.
Enquanto Matias completava o grupo dos 12, Deus já preparava alguém totalmente inesperado de maneira dramática. Esse homem era Saulo de Tarso, mais tarde chamado Paulo. No início, Paulo era um inimigo feroz dos cristãos. Em Atos 9, 1-2, lemos que ele ainda respirava ameaças contra os seguidores de Jesus. Pediu cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, planejando prender homens e mulheres que seguiam o caminho e levá-los acorrentados a Jerusalém. Mas tudo mudou quando encontrou o Cristo ressuscitado. Em Atos 9, 3-6, no caminho de Damasco, uma luz brilhante vinda do céu o cercou. Caindo ao chão, ele ouviu uma voz: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Ele respondeu: "Quem és, Senhor?" A voz disse: "Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e lhe será dito o que fazer." Esse momento transformou Saulo para sempre. O perseguidor se tornou defensor. Aquele que tentava calar o evangelho se tornou sua voz mais forte. O próprio Jesus chamou Paulo para levar a boa nova além de Israel até os povos do Império Romano. Em 1 Coríntios 15, 8-9, Paulo se descreveu como um nascido fora de tempo e o menor dos apóstolos, reconhecendo que não merecia o título por ter perseguido a igreja. Mas acrescentou: "Pela graça de Deus, sou o que sou." Sua missão tomou forma em 3 grandes viagens, narradas no livro de Atos. Nessas jornadas, ele fundou comunidades cristãs pela Ásia Menor e Grécia. Escreveu também 13 cartas do Novo Testamento, explicando com clareza a salvação pela graça mediante a fé. Paulo não apenas expandiu o alcance do Evangelho, mas deu a ele raízes teológicas profundas. Segundo a tradição, Paulo foi executado em Roma, provavelmente decapitado durante a perseguição do imperador Nero. Mesmo não sendo um dos 12 originais, é amplamente reconhecido como apóstolo, porque foi escolhido diretamente pelo Cristo ressuscitado e teve papel vital na igreja primitiva. Em Gálatas 1:12, Paulo explicou que não foi enviado por homens, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Não recebi o evangelho de pessoa alguma, nem o aprendi de homem nenhum. Veio por revelação de Jesus Cristo. Sua vida prova que Deus pode chamar até os mais improváveis, transformando inimigos em mensageiros, perseguidores em crentes. Em 1 Timóteo 1,16, ele escreveu: "Recebi misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, servindo de exemplo aos que haveriam de crer nele e receber a vida eterna." Assim chegamos ao fim da nossa jornada pela vida dos apóstolos de Jesus. Homens comuns transformados para sempre ao encontrar o Messias. Eles vieram de origens diversas: pescadores, cobradores de impostos, homens zelosos e até incrédulos. Cada um tinha fraquezas, forças e uma história de transformação. Pedro, impulsivo, tornou-se uma base da igreja. André trouxe outros até Jesus em silêncio. Tiago e João, antes impetuosos, aprenderam a servir com humildade. Filipe simplesmente disse: "Venha e veja." Bartolomeu passou da dúvida à confiança. Tomé, através de sua incredulidade, fez uma das maiores declarações de fé. Mateus deixou a coletoria para seguir um chamado mais alto. Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu permaneceram fiéis mesmo sem destaque. Simão, o zelote, encontrou uma causa maior do que qualquer movimento político. E Judas Iscariotes, cuja escolha trágica nos lembra como uma oportunidade pode ser perdida. Através dessas vidas, vemos o que Jesus pode fazer. Ele não escolheu os mais sábios, os mais fortes ou os mais influentes. Ele chamou pessoas comuns, cheias de falhas e dúvidas, e as usou para mudar a história. E aqui está a parte incrível: ele ainda faz o mesmo hoje. O mesmo poder transformador está disponível para você. O mesmo Jesus que chamou Pedro à beira do lago está chamando você agora.
O mesmo Salvador que viu Mateus na coletoria o vê onde você está. O mesmo Senhor ressuscitado que encontrou Tomé na dúvida está pronto para encontrar você também. Se essas histórias tocaram seu coração e você deseja conhecer mais verdades que mudam vidas, acompanhe nossos próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as atualizações. E se essas mensagens foram significativas para você, compartilhe com alguém que você ama. Você nunca sabe. Uma história da Bíblia pode despertar um momento de transformação na vida de alguém querido. Curta, inscreva-se e nos ajude a espalhar essa mensagem. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra. Nos vemos no próximo vídeo, enquanto continuamos descobrindo as histórias incríveis das Escrituras. Que a paz de Cristo esteja sempre com você.